Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 4 da disciplina Literatura da Amazônia. Na aula de hoje faremos uma orientação para a gravação da videoaula sobre os contos do Inglês de Souza, um dos autores mais representativos do século XIX e importante intelectual brasileiro. É um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, um dos sujeitos mais importantes dentro do naturalismo brasileiro. Na aula de hoje, então, eu quero discutir como é que vocês farão essa gravação. De maneira metalinguística, eu vou explicar que, pensando na complexidade de você planejar um material para uma aula remota, planejar também a sua atividade, eu simplifiquei um pouco o modo como vocês devem realizar o trabalho. Por isso, eu estou aqui nesse cenário para explicar e simular essa aula de análise, tá bom? Vejam que eu estou apenas aqui com o celular à minha frente, estou com o computador e estou com uma agenda. Então, o que vocês vão fazer é a gravação de um vídeo em que vocês analisam um dos contos do Inglês de Souza, do livro Contos Amazônicos. Vocês vão escolher um dos contos do livro, qualquer conto do livro, e vocês vão gravar um vídeo que vai de 2 a 5 minutos sobre esse conto. Ou seja, vocês não precisam produzir um material específico. Basta que vocês tenham uma agenda como guia de fala e um computador para vocês recorrerem em caso de alguma anotação, alguma dúvida. Assim, você consegue um cenário interessante, não é? Fica numa mesa, atrás de você utiliza uma parede sem nenhum tipo de registro visual, não é? Ou atrás de uma estante de livros também, que é uma paisagem bem interessante para o teu cenário educacional, e você faz a gravação da sua videoaula. Nesse caso é uma aula curta, demonstrativa, em que você vai fazer a sua análise do conto do Inglês de Souza. Você pode utilizar uma perspectiva crítica ou uma perspectiva mais narratológica, discutindo os elementos da narrativa, discutindo principalmente os elementos que a gente discutiu aqui da mitopoética, do imaginário amazônico, da análise socioantropológica que o autor Inglês de Souza faz, principalmente no século XIX, em que ali naquela paisagem do realismo-naturalismo surge a crítica social, a literatura como denúncia. Portanto, basta que vocês façam um pequeno estudo sobre o conto, sobre o autor Inglês de Souza e gravem o vídeo de maneira simples. Tudo bem? Hoje, então, eu vou fazer uma gravação a partir de agora, simulada, falando de um dos contos do Inglês de Souza, tá? E vou me colocar também como aluno do curso de letras e realizando um trabalho para a disciplina Literatura da Amazônia, tá bom? Olá, eu sou Giovanni Belo, estou gravando esse vídeo para a disciplina Literatura da Amazônia e eu quero falar para vocês hoje de um conto do Inglês de Souza, importante autor do século XIX, intelectual brasileiro, fundador da Academia Brasileira de Letras. E esse conto está inserido no livro Contos Amazônicos, o último livro de ficção do Inglês de Souza. O conto escolhido para hoje é Acauã. Acauã é um falcão, né, que habita as florestas e também áreas secas, como a caatinga, e ele se alimenta de morcegos, de serpentes, e é por isso que sob essa ave paira uma imagem agourenta. Nós estamos falando que o canto do Acauã é um canto de desgraça. Por isso, esse conto, essa narrativa do Inglês de Souza é uma narrativa de terror. Nós estamos diante de uma história que é baseada nas narrativas orais, místicas das encantarias amazônicas e que foi escrita por um importante autor. Para falar do Acauã, nós precisamos falar de horror. O horror, ele trataria do medo no seu estado mais psicológico. Por isso, na construção dessas personagens, o Inglês de Souza, que utilizava o pseudônimo de Luiz Douzane, criou esse gênero maravilhoso,
uma narrativa de mistério, de tensão, apavorante, em que nós temos esse imaginário amazônico e uma conversão semiótica, porque os mitos e essas narrativas que explicam o mundo amazônico, essa cosmogonia, essa criação de horizontes, se converte numa obra de literatura, passa a ter uma função estética, ou seja, a cultura popular passa também numa tradução a fazer parte dessa cultura letrada brasileira. A emoção mais forte e antiga da humanidade é o medo. E não há medo maior do que o medo do desconhecido para Lovecraft. Então, quando nós falamos de medo de desconhecido, nós estamos falando do medo do mistério, do assombroso. E, claro, ao tratar das narrativas e dos mitos que circundam esse imaginário amazônico, nós temos muitas histórias de assombração, né? Então, o terror tem a ver com essa leitura sobre mundos povoados por monstros, anomalias naturais e sobrenaturais. Segundo Freud, é o horror psicológico que também remete ao desconforto mental. Nesse momento nós vamos falar então de mitopoética, porque a narrativa oral do povo amazônico, né, desses viventes das ribeiras, se transforma numa obra literária, né, muito importante na produção realizada por autores aqui da Amazônia. O tema do Acauã é a possessão maligna. Aninha, uma personagem, ela tem essa representação de uma maldição que cai sobre a sua família, porque o pai de Aninha, viúvo, sai para caçar numa sexta-feira. Sexta-feira, vocês sabem que é diogorento, né? E ao caçar na floresta ele ouve ruídos que são atribuídos a Sucuriju. É o parto da Sucuriju. Aquela cobra grande estaria dando luz a uma encantaria. E nesse momento, nesse imaginário, né, supersticioso, o pai da Aninha, que é o tenente, o capitão Jerônimo Ferreira, ele apaga e ao acordar ele encontra uma criança e leva essa criança para morar com ele, e essa criança, a ela é dado o nome de Vitória. A Vitória passa a conviver com a Aninha. A Aninha era antes uma menina forte, encantada, não é, cheia de energia, e toda essa luz da Aninha vai se apagando na convivência com a Vitória, e numa contradição, né, porque a Vitória passa aos poucos, né, nessa construção cronológica da narrativa, a significar uma desgraça para essa família. E essa desgraça se consolida principalmente, né, porque na narrativa a Aninha, por diversas vezes, ela é prometida em casamento quando ela cresce, e ela acaba desistindo dos pretendentes por razões diversas e acaba se ensimesmando, se tornando mais retraída. Daí, finalmente, o pai obriga a Aninha a casar, não é? E a Aninha, no altar, no momento de casamento, né, nesse momento que seria um momento de felicidade, um momento mágico de relação com a família, surge a figura da irmã Vitória, transvestida, cultuada em forma de cobra, né, com a língua cortada, com a pele modificada, ou seja, revestida dessa encantaria assombrada amazônica. E a Aninha, naquele momento, apaga, dá um grito horripilante, que seria o grito do Acauã, e fica revelada ali a desgraça que paira sobre essa família. Ou seja, é um feitiço. Por isso, não tem como a gente pensar as encantarias da Amazônia sem pensar esse regime das águas. É um conto muito interessante, né, que tem os aspectos socioantropológicos das identidades amazônicas, das narrativas, e sem dúvida vale muito a pena ler. Tem uma questão interessante, a figura da Vitória transvestida em cobra, não é? Lembra também nessa
formação híbrida da cultura amazônica, dessa troca simbólica, a personagem da Medusa, não é, como figura também terrível da morte, né, diabólica, advinda de uma encarnação sobrenatural. Né? No trecho finalzinho do conto, né, a imagem dela de pé à porta da sacristia, hirta como uma defunta, com uma cabeleira feita de cobras, com as narinas dilatadas e a tez verde-negra, Vitória, a sua filha adotiva, fixava em Aninha um olhar horrível, olhar de demônio, olhar frio que parecia querer pregá-la imóvel no chão. E uma questão interessante de analisar nesse conto, também que tem a ver com o pensamento cristão do século XIX, é porque essa maldição também acaba sendo uma tradução metafórica e personificada de uma condenação à homoafetividade. Porque esses elementos encantados demonstram que a Vitória, não é, que essa cobra, tem uma obsessão pela Aninha. E essa obsessão acaba adoecendo, tirando energia e jogando uma praga sobre essa família. Claro que isso tem a ver com o pensamento conservador do século XIX e tem a ver também com o imaginário também que circunda e o pensamento e o contexto também do século XIX. Então eu convido vocês a lerem o conto Acauã, é um conto interessante, né, que carrega essa mitopoética amazônica e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tá bom? Obrigado. Então essa foi a nossa análise de hoje.